A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz o seguinte tema: controle universal do ensino dos Espíritos. Vamos ouvi-lo? É preciso, na sequência das nossas exposições, dizermos cada vez mais a respeito da doutrina do Consolador Prometido. Cristo, inclusive, configurou no passado que nós éramos aflitos, éramos sobrecarregados, e fez a proposta de que nós deveríamos aceitar os seus ensinamentos, pois ele era humilde e brando de coração, e disse ainda que nós iríamos obter repouso para nossas almas aflitas, e nestes dizeres concluiu de maneira muito importante que o jugo dele era suave e o fardo era leve, e propôs que aprendêssemos com ele, e na doutrina do Consolador Prometido, sob a égide de Cristo, os Espíritos de verdade transmitiram os ensinamentos a partir do século XIX, e Kardec concretizou a codificação desta doutrina obedecendo às orientações das entidades espirituais, as quais, como disse, estavam sob o comando de Jesus. Ainda mais, eu agora propositadamente, eu vou ler um texto que foi redigido por Hipólito Leon Denisard Rivail, o nosso papel pessoal, no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir as causas e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que nos tem sido possível reunir. Comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto de nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procuramos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Publicamo-las. Usamos de um direito comum àqueles que as aceitaram e fizeram-no livremente. Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque tiveram a vantagem de corresponder às aspirações de avultado número de criaturas, mas disso não colhemos vaidade alguma, dado que sua origem não nos pertence. O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação, a causa que abraçamos em todos os aspectos. Em tudo isso, fizemos o que qualquer um outro poderia ter feito, como nós. A razão pela qual não temos a pretensão de nos julgarmos profeta ou Messias, nem ainda menos de nos apresentarmos como tal. Percebam, pois, como Kardec se manifestou. Ele não se considerou autor da doutrina. Foi apenas um protagonista que veio com a missão pré-estabelecida no plano espiritual para codificar na forma de doutrina os ensinamentos todos que Cristo deixou na sua vida terrena, quando transmitiu
aos homens do passado, na sua época de trajetória terrena, estes ensinamentos. Percebam bem todas as consequências que poderemos notar. E ainda mais, é preciso que digamos que sobre a Terra, milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta escala, conforme esta predição é registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos, estão acontecendo. É uma profecia também. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões, os velhos terão sonhos. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 19. Vejam bem, esta doutrina maravilhosa não é provinda de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos como um ponto de ligação. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas. É preciso também que analisemos isso. Isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que esta disseminação de tais ensinamentos pudessem acontecer. Mas, mesmo assim, ainda não conseguiu a disseminação completa. A terceira revelação tem isso de particular. Ela, não estando personificada por um só indivíduo, ela surgiu do planeta Terra em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se a esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como os círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, num dado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo. E assim percebam, meus irmãos, nas leituras que foram feitas, que toda a nossa doutrina está embasada na codificação que Kardec fez, das orientações que a espiritualidade transmitiu e que se acham contidas, como já disse, nos livros chamados Pentateuco da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Nós estamos colhendo já os frutos da doutrina do Consolador Prometido, porque na forma de atributos bons eles irão ficar nas pessoas que procuram praticar tais ensinamentos, os registros que irão configurar o seu trajeto evolutivo em direção a Deus. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.